eu ver aqui, ó. Emanuele Cristine, papel e caneta. Dete Melo, papel e caneta. Ok, vamos lá. Todos aí com papel e caneta? Vamos lá, então. Vocês estão vendo a minha tela aí? Só me Sim, sim. confirma aí. Está todo mundo vendo a minha tela? Eu vou mudando a tela aqui para você, tá bom? Você vai falando para mim mudar, eu vou mudando. Tá. Mas, deixa eu ver aqui. Tá fazendo por aí ou por aqui? Eu tô aqui na minha, eu subi aqui na minha. Mas eu não estou vendo a tela. Você quer Você não compartilhar? quer que eu... Você tem aí no seu Isso, computador para subir? tenho, tá fácil aqui, ó. Então, pera aí, então, deixa eu interromper aqui. Pera aí. Isso. Vou interromper aqui. Vou colocar você como host aqui, para você poder subir aí, tá bom? Um minutinho. Deixa eu ver quem mais está com papel e caneta aqui, ó. Maria, Maria Prontinho. Parastucci, papel e Já tá no caneta, seu isso comando aí. aí, tá bom, William? Só você compartilhar aí. Maravilha, 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 maravilha. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, eu vou ser bem rápido aqui, bem objetivo. Ok, ok. Maravilha. Todo mundo vendo a minha tela aí? Sim, Tá todo tá no mundo mapa vendo a do minha tela aí? sucesso. Tá o mapa Sim? do sucesso. Aí, agora sim. Tá nas 10 habilidades. E 10 Então vamos lá, habilidades. pessoal. É o 10 seguinte. habilidades. Ok, maravilha. Então vamos lá. Então, esse treinamento aqui que eu vou ministrar para vocês aqui hoje, ele é o principal treinamento dentro de qualquer negócio de marketing de rede, tá? Eu particularmente, eu estou muito feliz assim, porque esse é o treinamento que eu mais gosto de ministrar, porque ele é um treinamento transformacional, tá? Então, até agora você viu aqui o nosso negócio, como é que funciona. Eu acho que já deu para todo mundo entender que a gente tem um negócio que não só tem um diferencial de mercado, mas também tem um diferencial dentro do próprio marketing de rede. Agora, o que eu faço para ter resultado? Eu estou nesse mercado há alguns anos e eu acho que até o próprio Carlos vai poder confirmar isso. Todos os grandes resultados dentro do negócio, seja em vendas ou em formação de equipe, em construção de carreira dentro das empresas de marketing de rede, é fruto desse treinamento ou de uma variação dele, tá? Então vamos lá. Como é que eu faço para ter resultado? Resultado não é fruto do aleatório. Deixa eu fechar a janela aqui, que está muito alto aqui. Ter resultado, quando você vê um líder grande dentro do mercado, que tem resultado, que fez viagens, que ganhou muito dinheiro, muitas vezes a gente tende a olhar e achar que é porque a pessoa tem uma habilidade natural de vendas ou porque tem uma habilidade natural ali de liderança, e não tem nada a ver com isso. Resultado é duplicável. Sucesso é ensinável. Então, tem a ver com uma metodologia e, através dessa metodologia, qualquer pessoa pode ter resultado. Então, para você alcançar os níveis dentro do negócio, mais uma vez, seja em vendas ou com a tua equipe, o que você precisa seguir é uma metodologia. E, a partir de hoje, a gente vai bater muito forte nessa questão das 10 habilidades do visionário de sucesso, porque tem a ver com o processo. Então, o que você precisa aprender dentro do negócio são 10 habilidades simples. Então, pensa comigo. É, um médico, quando ele faz lá a faculdade, quando ele passa ali pelo
pela formação dele, ele tem que estudar muita coisa, certo? Ele tem que estudar ali uma infinidade de habilidades para ele poder se habilitar para ir para o mercado. E quando você chega no marketing de rede, o que acontece? Muita gente acha que fazer marketing de rede é só convidar pessoas, ou só vender plano de adesão, ou as microfranquias. E não tem nada a ver com isso. Então, tem a ver com construção de habilidades, ok? Então, essas habilidades aqui, elas estão organizadas aqui em 3 fases, que são estratégicas dentro de uma metodologia. Então, a primeira fase das 10 habilidades é a fase de mentalidade, que é literalmente a base para você crescer dentro do negócio. Então, pensa comigo, quando você entra numa multinacional, você tem que passar ali, no mínimo, 15 dias de imersão, de treinamento, não só para você entender a cultura da empresa, mas, acima de tudo, para você entender a mentalidade do negócio. E não tem que ser diferente dentro de um negócio de marketing de rede. Então, qual é o grande problema que acontece? Vou falar aqui que é um problema geral, 99% das pessoas cometem esse erro. Você traz uma pessoa nova para dentro do negócio e a gente simplesmente coloca ela para dentro do sistema. Ó, vai lá assistir as apresentações de negócio. A gente não inicia essa pessoa da maneira correta. Então, é fundamental você entender que antes do teu liderado ir para a linha de produção, ou seja, para as ações diárias geradoras de renda, antes de você fazer com que o teu liderado ele convide pessoas e venda produto, você precisa fazer um trabalho de mentalidade com ele, um trabalho de base, para aí depois você ir para a segunda fase, que são as ações diárias geradoras de renda, que aqui basicamente é o que vai compor a tua agenda diária de trabalho dentro do negócio e que vai fazer com que você tenha um norte, vai fazer com que você tenha uma direção. E, por último, a gente tem a fase de alavancagem, a fase de expansão. Então, primeiro, você tem a fase de preparo, a fase de mentalidade, depois, as ações diárias geradoras de renda e, por último, a fase de expansão dentro do negócio. Então, vamos lá. A base de tudo é a mentalidade. Então, antes de qualquer ação, é necessário construir aqui uma fundamentação mental que vai sustentar todo o negócio. Então, basicamente, essa fase de preparo, a gente vai falar de definição de porquê e dos compromissos que a gente precisa assumir dentro do negócio, tá bom? Então, vamos lá. Dentro aqui da fase de mentalidade, a primeira coisa que você precisa fazer é definir o teu porquê. E aí eu quero que você vá anotando aí aquilo que a gente está falando aqui, tá bom? Então, eu quero perguntar para você, escreve aí no teu caderno, por que é que eu faço a visional? O que é que me move? Né? Qual é o meu propósito? Quanto que eu quero ganhar? Quais as viagens que eu quero fazer? Em quanto tempo eu quero fazer? E aqui eu quero te dar uma orientação bem fundamental. Ninguém está aqui por causa do dinheiro só. É obviamente que o dinheiro ele é importante, mas o dinheiro ele é um meio para se chegar onde eu realmente quero chegar. Então, no fim, ninguém está aqui só pelo dinheiro. Você está aqui porque você quer ou mais liberdade de tempo, não aguenta mais o teu patrão chato que te cobra, enfim, que às vezes te expõe, ou porque você quer liberdade financeira, não quer mais chegar no final do mês e escolher qual conta vai pagar, não quer mais chegar no final do mês e ter aquela grande novidade, né? O dinheiro entra e da mesma forma que entra, sai. Não é assim? Então, talvez você queira liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade geográfica, trabalhar com quem quiser, a hora que quiser, onde quiser. Então, o nível do porquê, ele é um nível muito mais fundamental
do que apenas o dinheiro. O dinheiro é importante, mas você precisa definir o teu porquê dentro do negócio. Por que é que você está fazendo o que você está fazendo hoje? Por que é que você está até agora, 9h30 da noite, numa segunda-feira, depois de um dia cansativo? Por que você está aqui? O que está te movendo? É ficar mais com os teus filhos? É poder levar a tua esposa ou ir com o teu parceiro naquele restaurante que você não vai há anos? Poder fazer uma viagem? Poder mudar de carro? Só que, para você definir o porquê, você precisa ter um porquê muito claro, muito específico. Então, por exemplo, eu quero um carro. Tá, mas qual é o carro que você quer? Qual é a cor do carro? Né? Qual a marca do carro? É de 2 portas, 4 portas? Porque tem que ter um objetivo claro e definido. E esse objetivo claro e definido, ele deve ser uma obsessão. Você deve desejar isso todos os dias. Por quê? Porque é o propósito que vai fazer com que quando as dificuldades surjam, e elas vão surgir dentro do negócio, e eu tenho certeza que para muita gente aqui já surgiram as primeiras dificuldades, é o teu propósito claro e definido que vai fazer com que você não desista, que vai fazer com que você não pare, que vai fazer com que você continue. Porque motivação é fraco. Motivação você precisa dela todo dia. Então, quem precisa de motivação é porque não tem um norte claro e definido. Porque quem tem um porquê muito claro, um propósito muito bem definido, ele não depende da motivação. Ele vai trabalhar e ele vai fazer o que tiver que ser feito quando ele estiver motivado, quando ele estiver sem motivação, quando o dia estiver bom, quando o dia estiver ruim. O que vai segurar essa pessoa dentro do negócio é ela definir um porquê muito claro. Então, quando o teu prospecto fechar o teu negócio, a reunião mais importante que você precisa fazer com ele é a reunião de mentalidade. É você ajudar ele a definir o porquê dentro do negócio. O que você quer? Onde você quer chegar? Qual PIN? Qual graduação? Quando? Porque o como a gente vai dar aqui para vocês. Então, vamos lá. A segunda habilidade que você precisa desenvolver dentro do negócio é a habilidade de assumir compromisso. Veja bem, como que a gente vai cobrar de alguém? Ele precisa estar aqui, por exemplo, nessa reunião que é super importante, se a gente não desenvolveu nele o senso de compromisso. Mas como eu vou desenvolver o senso de compromisso se eu sequer provoquei os porquês dessa pessoa? Então, o líder, a gente vai falar de patrocínio responsável mais para frente, o líder é aquele que conduz a pessoa no caminho que ela deve andar. Não é assim? Então, o líder é aquele que ele não simplesmente coloca a pessoa dentro do negócio. A pessoa fechou, você vai fazer essa reunião. Fala, fulano, quais são os seus porquês? Por que você está aqui? Eu estou aqui para te dar a mão, para te ajudar. Mas você precisa ter um porquê muito claro. E depois, você precisa saber quais são os compromissos que você precisa assumir. Então, ela tem que ter compromisso com a consistência, em agir todos os dias. Um pouquinho a cada dia, 1% a cada dia, 1% melhor a cada dia. Você não precisa trabalhar 4 horas, mas você precisa definir um padrão de compromisso de trabalho diário. Vai ser 1 hora? Vai ser 2 horas? Eu não sei, mas você precisa se comprometer com o teu negócio. É o teu negócio. Então, você precisa assumir compromisso com os teus sonhos, assumir compromisso com o teu negócio, porque de fato é um negócio teu. A empresa, ela só dá para você toda a estrutura que você pagaria em milhares de reais para desenvolver entre estrutura fiscal, estrutura jurídica, estrutura logística, estrutura de desenvolvimento de produtos. Veja bem, a gente tem um token aqui, eu sou jornalista, eu estava numa feira de óculos esses dias para trás,
e eu não vi nada nem sequer parecido com o totem que a gente tem, que não só faz ali as medidas e não só faz o visagismo, mas vende. Vende com uma fábrica integrada, com um laboratório integrado. Quer dizer, isso não existe no mercado. Então, o custo do desenvolvimento disso é altíssimo. Então, a empresa, ela provê para você um negócio pronto. A parte de compromisso da empresa, ela faz. Agora, você precisa assumir os compromissos com você, com os teus sonhos, com o teu negócio. Sem compromisso, não rola. Você não assumir compromisso, quem não assume compromisso é aquele que não tem autorresponsabilidade. Eu quero indicar um livro para vocês aqui, se vocês não leram. Vocês estão vendo a minha tela? Alguém está vendo a minha tela aqui? O livrinho que eu estou mostrando aqui ou não? Deixa eu ouvir vocês. Vocês estão por aí? Sim, 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 sim. Estamos vendo. Tá vendo aqui, ó? Esse livrinho aqui você vai pagar acho que R$ 20 nesse livro. O poder da autorresponsabilidade. O que significa isso? Você assumir a responsabilidade e o compromisso pelos seus resultados. É sempre assim. Aquele que não tem compromisso, ele está sempre jogando a responsabilidade ou para a empresa, ou para a liderança, ou para o negócio. Agora, o verdadeiro líder, ele assume o compromisso do negócio. É ele que vai fazer o que precisa ser feito. Então, aqui a gente está falando da fase mais importante dentro do negócio, que é a fase de mentalidade. Agora vamos para a segunda fase, que é a fase das ações diárias, é a fase da sua agenda diária. Então vamos lá, você já estabeleceu os teus porquês, entendeu os teus porquês, sabe onde você quer chegar, você tem um porquê muito claro, definido, você já assumiu os compromissos. Agora, William, o que é que eu preciso fazer? Então, todos os dias, pensa assim, você vai abrir a tua loja. Todos os dias em que você abrir a tua loja, você vai fazer as AGRs, que são as ações geradoras de renda, que é basicamente o motor do teu negócio. Então, se você não fizer todos os dias as ações geradoras de renda, você não abriu o teu negócio. Eu vou passar rápido aqui, porque depois a gente vai fazer treinamentos mais específicos de cada uma dessas ações. Mas para não ficar muito extenso, eu vou fazer no en passant aqui com vocês. Então, a quarta habilidade, ou a primeira habilidade geradora de renda, é você ter uma lista de contatos. Seja essa lista do teu círculo de contatos de pessoas conhecidas, do teu telefone, do teu WhatsApp, Facebook, Instagram, ou seja uma lista que você vai adquirir ela aí através de tráfego pago, enfim. Depois a gente vai fazer um treinamento específico aqui, como que a gente faz lista, tanto quente quanto fria, tanto orgânica quanto paga, tá bom? Mas o que você precisa entender aqui é que a lista de contatos é a ferramenta principal do teu trabalho, seja para fazer vendas ou para construir equipe, para vender totem, você tem que ter uma lista de contatos, ok? Então, guarda isso aí, depois a gente vai aprofundar mais aqui. A quarta habilidade é a habilidade de fazer convite. Então, veja bem, muitas pessoas entram no negócio e até tem ali uma lista de contatos ali e acabam queimando esses contatos porque não sabe convidar da maneira correta. Então, o convite é uma habilidade, né? Você não vende no convite. A característica principal do amador é que ele tenta vender no convite. Você vai fazer um convite para uma pessoa e você quer falar tudo sobre o negócio no convite. Você perdeu a principal característica do convite, que é gerar curiosidade. Então, o profissional, ele sempre vai gerar curiosidade. Fulano de tal, tudo bem? Olha,
eu estou aqui, cara, eu estou participando de um negócio que eu acabei de sair de uma reunião com um empresário aqui de São Paulo, e eu pensei muito em você, e eu queria conversar, porque a gente está entrando no mercado aí que é, assim, extremamente exponencial, e eu queria marcar uma hora aí para conversar com você. Enfim, o convite ele serve para despertar curiosidade, para gerar interesse. Aí tem aquela coisa, ou você é interessado, ou você é interessante. O camarada que quer vender no convite, ele é interessado, ele não é interessante, porque já falou tudo. Então, o convite, ele serve só para você marcar a tua apresentação de negócio, ok? A quinta habilidade é a habilidade de apresentação do plano. Então, para falar de apresentação de plano, hoje, a gente está na era digital. Antigamente, a gente passava plano, tinha até as nomenclaturas, né? O plano 1 a 1, que era um plano que a gente passava nos cafés. Então, eu creio que o Carlos viveu isso também, mas eu chegava a ficar 3 horas da manhã em France Café, passando plano no papel, ou era plano 2 a 1, o meu upline mais a pessoa que eu convidei, ou convidava a pessoa para ir para um hotel, enfim, as apresentações de plano antigamente eram apresentações de planos mais orgânicas, né, olho a olho. Hoje a gente tem uma enxurrada de ferramentas de apresentação de plano. O próprio plano que você pode mandar aí num vídeo aí, tem um vídeo, se não me engano, tem um vídeo aí circulando, que é um vídeo de apresentação de plano que você pode mandar para a pessoa. Você pode conectar o teu prospecto numa reunião como esta. A gente vai ter mais para frente, obviamente, as apresentações de planos em hotel, mas o importante é que você apresente o plano da maneira correta. E a maneira correta, ela está dentro do sistema. Então, você, obviamente, precisa estudar o plano para você ter autoridade para falar do plano, ou seja, você vai contextualizar, mostrar o caminho, revelar o potencial e conectar o plano com o sonho da pessoa. Então, um plano muito bem feito, ele é aquele plano que se conecta com os objetivos do teu prospecto. Para isso, você, obviamente, antes ali, na tua conversa inicial, você vai sondar o teu prospecto para entender qual é o momento dele, se ele está buscando uma renda extra, uma renda principal, se ele está de saco cheio do trabalho. Então, o plano ele precisa se conectar com a realidade do teu prospecto, ok? A sexta habilidade é a habilidade de fazer acompanhamento. Então, vamos lá. Qual é o principal problema dos amadores dentro de um negócio de marketing de rede? É que ele passa o plano, ele apresenta o plano e solta essa pessoa ao que Deus quiser. Então, passa o plano e seja o que Deus quiser. Se essa pessoa quiser entrar, ela vai me procurar. O acompanhamento, e isso aqui serve para qualquer negócio de vendas, é onde está a grana. Então, por exemplo, eu faço campanhas online, eu faço campanhas de tráfego pago. E a gente sabe que quando a pessoa clica no anúncio e eu atendo essa pessoa, menos de 1% vai fechar um plano ali comigo, ali na hora da conversa. Se eu não tiver um sistema de acompanhamento, se eu não tiver um sistema de follow-up, eu vou perder dinheiro. E olha aqui, vou dar uma dica bem importante para vocês, que é o que eu dou para todo mundo que eu treino sobre venda. Você fez uma apresentação de negócio, ou de venda, ou para vender produto, ou para colocar a pessoa dentro da equipe, e a pessoa vai falar assim para você: puxa, legal, eu gostei demais, vou dar uma analisada e te retorno. O que o amador vai fazer? Vai falar: legal, beleza, aguardo o teu retorno. O que o profissional faz? O profissional sempre assume o retorno para si. Ok? O profissional sempre toma a iniciativa do retorno para si. Não, fulano, fica tranquilo. Dia tal eu te retorno. Quando que é melhor para você? No dia 20 ou no dia 21? Então, é você que assume o leme do retorno.
Então, veja bem, acompanhamento é fazer follow-up. Se você está passando o plano e você não está fechando, e você está deixando as pessoas decidirem, então você está agindo de maneira amadora. Então, os profissionais, eles vão fazer retornos, follow-up e acompanhamento. Ok? Bom, em sétimo lugar, habilidade de fazer o fechamento. Eu sempre digo aqui, eu participei já de muitos treinamentos de vendas e já ministrei muitos treinamentos de vendas, e o fechamento parece que ele é o grande calcanhar de Aquiles, né? O monstro dos vendedores aí, né? E por conta disso você tem treinamentos absurdos de fechamento, técnicas de fechamento, o fechamento do Duque de Wellington, que é você, né, enfim, técnica ou, enfim, você tem 250 técnicas de fechamento. E o que eu entendi? Não existe nenhuma técnica de fechamento no mundo capaz de converter um não genuíno em um sim. Se você falhou nas etapas anteriores e você não chegou até aqui, então você precisa melhorar as etapas anteriores. Agora, se você não falhou nas etapas anteriores e chegou até o fechamento, e o teu prospecto disse um não genuíno, próximo. Por quê? Porque o fechamento, ele só é o resultado deste processo bem administrado. Então, se você definiu o teu porquê, se você tem o teu porquê ardendo na tua alma, se você assumiu o compromisso, está 200% fechado com você, com os teus sonhos, e você foi lá, fez a tua lista, aprendeu a fazer convite, aí você aprendeu a passar um bom plano, conectou a pessoa no plano de negócio, fez acompanhamento, está tudo certo. Chegou aqui, a pessoa disse não, maravilha, eu estou atrás de um bom sim ou eu estou atrás de um bom não. Então, é óbvio que no fechamento, se você passou por esses passos e se você estruturou esse funil de vendas de uma maneira correta e aprendeu essas habilidades, é óbvio que vai ter pessoas aqui, na parte do fechamento, que você vai conduzir para o melhor fechamento. E você vai perceber isso. Você vai perceber quando a pessoa está indecisa, em qual plano entrar. Aqui, na hora do fechamento, você vai atuar como um consultor. Mas não existe, né, nenhuma técnica de fechamento que vai fazer você transformar um bom não em um sim ruim. Por que eu estou falando isso? Por que eu sempre falo isso para os vendedores que eu treino? Para você não ser aquele vendedor chato. Sabe o chato? Se você fala não, não, mas você não sabe, você está perdendo uma grande oportunidade. Não, mas é porque eu não gostei. Não, mas você não gostou, por quê? Então, você já viu aquele gente chato, vendedor chato? Não seja um vendedor chato. Se a pessoa te disse não, e esse não é genuíno, próximo. Agora, se você percebe que a pessoa está indecisa, não sabe em qual plano entrar, ou às vezes está com medo, ela quer, mas ela está com medo, você vai perceber isso. Aqui você vai atuar como um consultor, ok? Você vai identificar o interesse dela, você vai responder às objeções. Quando uma pessoa tem uma objeção genuinamente, genuína, é porque ela está afim de fazer o negócio. Então, não tenha medo das objeções, certo? Você vai atuar aqui, por isso que é importante você estudar o negócio. Você vai responder as objeções e você vai ajudar ali ela ir para o próximo passo. Você está vendo que a pessoa está ali, ela está, né, aqui, para mais para cá, mais para lá, você ajuda ela, dá aquele empurrãozinho. E aí, em quarto lugar, aqui você vai celebrar a decisão dela. Ok? Bom, agora, passou aqui as ações geradoras de renda, aquilo que você vai fazer todos os dias, a gente vai entrar na fase de escala, ok? Aqui, imagina que você já tem uma equipe, que você está trabalhando, que você está juntando pessoas, que você está gerando um movimento. Então, a oitava habilidade, e aqui uma habilidade que vai escalar o teu negócio, é você fazer o patrocínio responsável, ok? É você, a pessoa entrou no teu negócio
você tem que ser responsável pelo início correto dela. Então, o que o amador faz? O amador, a pessoa entrou, ele joga a pessoa para o sistema e seja o que Deus quiser, né? Joga lá a pessoa lá, aqui vingar, aqui grudar na parede, é essa aí. Então, esse líder que trabalha assim, ele sempre vai ter que fazer retrabalho, porque ele nunca vai ter uma equipe que vai escalar. Então, o trabalho não começa quando você faz um convite. O trabalho vai começar quando essa pessoa fechou o negócio. Aí você vai ajudar essa pessoa nos primeiros passos. Vai conectar ela na universidade, vai falar, fulano, você precisa fazer o curso, e você vai acompanhar. Fez o curso, o e-mail chegou lá para você, e aí, fulano, viu lá, você vai fazer o primeiro, o segundo passo com ele, que é os passos de mentalidade. Você vai conectar essa pessoa no negócio, você vai acompanhar essa pessoa até que ela consiga desenvolver as habilidades e caminhar por si próprio. Então, se você não fizer o trabalho de patrocínio responsável, a tua equipe nunca vai crescer. Você vai trabalhar, trabalhar, trabalhar e virar um vendedor de multinível. Eu conheço muitos vendedores de multinível. Eu conheço muita gente que ganha dinheiro, mas que é vendedor. Ele ganha dinheiro, constrói e o negócio rui. Ele vai lá, é excelente para vender a oportunidade de negócio, mas é ruim de relacionamento. É ruim de iniciar as pessoas. Então, você precisa desenvolver a habilidade de fazer o patrocínio responsável. A nona habilidade é que não tem jeito, você precisa ser 100% sistema. Se você não estiver conectado ao sistema, a sua equipe não vai estar conectada ao sistema. E o que significa alguém 100% sistema? É aquele que sabe promover todos os eventos. Qual é a diferença entre promover eventos e divulgar eventos? Divulgar é assim. Eu vou lá no grupo, oi, gente, dia tal vai ter um evento. Posto um banner. Eu estou divulgando. Promover um evento é fazer o evento acontecer. É você se envolver no nível do acontecimento. É você se conectar individualmente com cada um. Não é você só mandar ali um material no teu grupo. É você se conectar individualmente com cada um dos teus liderados. Por exemplo, a gente tem o costume de fazer lista de presença. Por quê? Porque eu estou gerando um movimento de comprometimento. Eu estou fazendo o evento acontecer. Então, você precisa ser 100% sistema. Eu não conheço nenhum grande líder de mercado. Eu não conheço nenhum grande líder que fez cheques acima de 150 mil reais dentro do mês, até de 50 mil reais dentro do mês, que não seja 100% sistema. Então, esteja conectado aos treinamentos, esteja conectado às apresentações de negócio, se conecte com a empresa, se conecte com todas as ferramentas que a empresa promove, esteja conectado com a tua liderança, e eu não tenho dúvida que você vai fazer o teu negócio acontecer. E, por último, a 10ª habilidade é duplicar os 10 passos. Vamos lá. O que é duplicação? Duplicação é o seguinte. Primeiro você aprende, certo? Depois você aprende a ensinar. E aí o que você vai fazer com o teu liderado? Primeiro, isso é duplicação. Duplicação é um processo de 2 passos. Primeiro eu aprendo e depois eu aprendo a ensinar. O que você vai fazer com o teu liderado agora? Primeiro você vai ensinar e depois você vai ensinar a ensinar. Guarda isso, anota no teu caderno. Duplicação é, primeiro eu aprendo, depois eu aprendo a ensinar. Depois eu ensino e depois eu ensino a ensinar. Então, se você duplicar essas 10 habilidades, se você duplicar, entender essas 3 fases, a gente vai disponibilizar
essa ferramenta aqui para vocês, esse treinamento para vocês, vocês vão fazer fortuna dentro da Visional. Eu já vi isso acontecer centenas de vezes, dezenas de vezes. Eu conheço muitas pessoas que começaram em negócios com muito menos potencial que o nosso e que tiveram suas vidas completamente transformadas. E aí, para terminar, e para abrir aqui para vocês perguntarem, Ô, William, eu queria treinamento incrível, top demais, mas eu queria muito que você falasse um pouquinho também do produto, líder ser produto do produto. Uhum. Essa é uma palavrinha sobre isso daí para os visionários, pode ser? Antes de você finalizar? Claro, Boa. claro, claro. Você ter produto do produto, a gente está falando ali do segundo passo, que é compromisso. Compromisso com o teu negócio, não é? Se você tem compromisso com o teu negócio, você tem que ter produto do seu produto. Então, como que você vai vender algo? Como que você vai falar de algo se você não está em contato com esse algo? Se você não compra aquilo que você vende, você não vai vender bem. Se você não tiver uma experiência com os óculos, com os produtos, como é que você vai falar de algo que você desconhece? Isso é compromisso. Compromisso com o teu negócio. Então, desenvolver compromisso não é só simplesmente você ter compromisso em fazer a tua agenda diária, mas, acima de tudo, você entender tudo do teu negócio. E, óbvio, isso vai passar por você ter contato com o produto. Não existe você vender algo em que você não acredita ou que você não tem ali uma experiência. Peraí, que caiu minha torá aqui, peraí. Maravilha? Maravilha? Legal, legal, legal. Muito bom. Também eu Deixa eu queria só. que você uma ênfase também, William, da importância, né, da gente ter a nossa loja aberta, né? Nossa loja aberta o mais rápido possível. Eu falo do dia primeiro, virou mês, eu sempre fiz isso, William. Virou o mês de fechamento, na madrugada eu já vou lá e faço minha ativação de 50 pontos. Exato. Da, Exato. né? Porque assim, o comerciante de shopping, por exemplo, vamos comparar ali, ele abre a loja todo dia. Imagina se ele ficar 3, 4 dias com a loja fechada, ele não vende. E aqui é a mesma coisa, não é? Você precisa abrir a sua loja, 50 pontos de VP, no início do mês, né, William? Fala um pouquinho sobre isso também. E também, Carlos, isso cai no compromisso, né? Até essa página de compromisso, depois eu vou dar uma atualizada nela, porque, óbvio, né? Aqui a gente está fazendo um treinamento que ele é mais é, padrão, mas a gente adequa ele para o nosso negócio. E óbvio, você abrir a tua loja todos os dias, então virou mês. É super importante, até como fator de exemplo para a tua equipe, você ter o compromisso de virou mês, cara. Até porque na virada do mês, você tem ali, creio eu que vai ter as promoções ali, a gente vai sempre ter uma condição boa. Então, nos primeiros dias do mês, você tem que estar ativo. O teu negócio tem que abrir, né? Até para você ser um fator, como eu disse, de exemplo para a tua equipe. Então, ninguém duplica aquilo que não faz. Imagina, você cobrar a tua equipe a ativação deles, sendo que nem você fez a sua. É compromisso. Assumir compromisso com o teu negócio, né? Eu 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 estava meditando aqui numa palavra da Bíblia, sem entrar aqui em nenhum tipo de religiosidade, que diz assim, ó: quem desprezou o dia das pequenas coisas? Ali em Zacarias 4:10, ou a gente conhece muito esse versículo aqui, eu estou pegando ele do original hebraico, mas a gente conhece esse versículo com esse texto aqui: não despreze os humildes comer. Nada que é grande começou grande.
Nada que é perfeito começou bom. Você pegar um bebê, ele começa cheio de imperfeições. Não sabe andar, não sabe falar, se comunicar. Até os 7 anos de idade não consegue entender nem as próprias emoções. Mas depois, essa pessoa ela vai se desenvolver. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já desprezei os humildes começos. Eu lá atrás entrei numa empresa, que hoje é uma gigante, e que lá atrás, cara, eu montei uma equipe boa, com 150 pessoas, e eu olhei para o negócio e falei, esse negócio não vai dar certo. E eu desprezei os humildes começos. A gente só está no começo. A gente não tem nem um mês de vida, de fato. E olha tudo que a gente já tem. Eu nunca vi um negócio começar tão grande quanto esse. Mas ainda assim, a nossa tendência humana, natural, é olhar para as coisas e o ser humano, ele tem a capacidade, ele não tem a capacidade de, às vezes, valorar as coisas, dar o devido valor para as coisas. É assim que a gente faz nos nossos relacionamentos, é assim que a gente faz com o carro que a gente conquista. A gente sonha com o carro, mas quando a gente tem o carro, parece que aquilo perde o valor. Então, não despreze os humildes comigo. A gente está no início de uma jornada que vai ser épica. A gente está no início de uma jornada que vai ser grandiosa. Mas se você não conseguir enxergar isso, o cavalo vai passar e você vai perder a montaria. Então, é basicamente isso que eu queria passar aqui para vocês. Eu queria rapidinho, né? A gente já está tarde. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser falar alguma coisa, esse é o momento. Meu Deus! Eu quero o seu link de cadastro, William. Por favor, eu vou me cadastrar de novo. Eu nem posso cadastrar, eu vou me cadastrar. Meu Deus, parabéns. Que treinamento incrível, hein? Bom demais a liderança aparecendo aqui. É uma novidade que a gente está trazendo aí, né? Aqui na Visional, os líderes que estiver crescendo, batendo Safira, Rubi, vai estar participando também junto com a gente aqui, trazendo seu conhecimento, porque aqui a ideia é que ninguém constrói nada grande sozinho, né? Aqui o verdadeiro líder, ele tem os melhores liderados ali, melhor que ele até, né? Então, parabéns, William, gostei muito do seu treinamento, parabéns mesmo. E aí, quem tiver alguma dúvida, pode estar perguntando aí para o William também, para mim, tá? Fique à vontade no chat aí. Vocês conseguem ver aqui que eu levantei a mãozinha aí? Sim, Michael. Opa. Tá escutando aí, William? Estou escutando. Eu quero agradecer que o William, agradecer também aí ao Carlos, né? O William que foi que entrou em contato comigo. Eu entrei em contato através, né? E eu tô aguardando os produtos chegarem aqui. Eu acho que essa semana tá chegando aqui, como tu falou. Tô aguardando para ter o que falar, argumento para conversar com o meu futuro parceiro, futuro os meus clientes, né? Que vão estar comprando o produto, vendo o produto, vendo a empresa e conseguindo também estar entrando no negócio, né? Então, assim, eu acredito que a parte que tu falou, tá comprando os produtos, é bem importante. Eu tô só aguardando aqui chegar aqui para a gente já botar a mão com mais eficiência. Oh, top, parabéns, Michael. Seja bem-vindo, viu? Parabéns mesmo. E aí, mais alguém com dúvidas? Pode mandar aí. Manda pra gente aí.